Eu tenho uma companhia aqui no estúdio nesse momento, estou com o colunista Paulo Capelli aqui do meu lado para a gente falar de um outro assunto que vem repercutindo muito na internet. Capelli publicou na coluna dele uma matéria sobre um pastor, um mini pastor adolescente de 15 anos que vem dando o que falar na internet e nas redes sociais. Capelli, conta pra gente aí, por que ele vem dando o que falar? Boa tarde a todos. Boa tarde, Neila. Exatamente. Esse pastor se chama Miguel Oliveira, ele tem 15 anos e virou alvo de ameaças nas redes sociais, até ameaças de morte, por conta da atuação dele em cultos. Qual é a polêmica que envolve ele? Ele é um pastor de igreja neopentecostal de São Paulo e, em um dos cultos, ele rasgou um laudo de leucemia de uma fiel que estava na cerimônia com câncer. E aí ele rasga esse laudo e fala: você está curada do câncer. E aí isso gerou uma onda de revoltas. Esse não é o único ponto de polêmica envolvendo o pastor Miguel Oliveira, mas é o mais incisivo, digamos assim. Gerou uma revolta, porque muitas pessoas falam: como é que ele pode, aos 15 anos, dizer que professou um milagre e que essa paciente está curada, e ela abandona o tratamento médico para combater o câncer, e aí acaba agravando ainda mais a situação clínica dela. Então a gente tem esse vídeo, a gente vai botar na tela daqui a pouquinho, esse vídeo do pastor Miguel Oliveira, de 15 anos, dizendo que fez um milagre ao curar a paciente de leucemia. Tem também outros pontos. Ele diz que nasceu surdo e mudo e que aos 3 anos, nascendo sem os tímpanos e sem as cordas vocais, aos 3 anos, então, ele começa, por um milagre, a falar e ouvir. E aí internautas lembram que quando ele nasceu, já havia prontuário eletrônico, nos hospitais, e que, portanto, ele teria que fornecer esses laudos para atestar que, de fato, ele nasceu surdo e mudo, e ele não o faz. Outros pontos também de polêmica são a forma incisiva como ele pede doações via Pix. Ele é muito incisivo em cima de altar, de igrejas evangélicas. Ele é convidado para pregar em igrejas em todo o Brasil, porque ficou bastante famoso. E em um dos cultos ele fala: Pix de R$1.000, doações de R$1.000, eu quero 4 pessoas em cima do altar agora para fazer essas doações de R$1.000. R$1.000 não é nada e tal, minimizando o valor, que não é nada, é pouco, de R$1.000 para uma doação na igreja. E também ele viralizou por falar línguas estranhas durante os cultos. Ele fala idiomas, que seriam dos anjos e tal, e muitas pessoas apontam que seria ali um charlatanismo para enganar fiéis e aumentar a popularidade dele e assim conseguir projetar o nome dele no cenário evangélico para conseguir arrecadar doações. Ele virou alvo de ameaças. Eu conversei com integrantes da equipe dele, que me relataram que os pais de Miguel Oliveira foram à delegacia prestar queixa, fazer ali um boletim de ocorrência, mostrando que o filho virou alvo de ameaças, até mesmo ameaças de morte. E também tem um ponto que o Ministério Público de São Paulo entrou em contato comigo e disse que está apurando a questão. O Ministério Público de São Paulo. Por quê? Porque, como ele é menor de idade, ele tem 15 anos, o Ministério Público tem que agir de ofício para proteger a integridade dos jovens, dos adolescentes, como manda o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Então é uma situação bastante delicada, Neila, porque em que pese muita gente acuse Miguel Oliveira de práticas de charlatanismo, de enganar fiéis, a gente lembra que também é um adolescente, de 15 anos. Ele deve estar sofrendo aí, recebendo, inclusive, várias mensagens abusivas pela internet. Deve ser por isso que os pais acabaram procurando a polícia. O Ministério Público está envolvido no meio. O Ministério Público só está envolvido no meio porque se trata de um menor. Então, na verdade, Capelli, eu nem sabia que um adolescente, uma criança, poderia atuar como pastor. A gente viu agora, então, que isso é possível. Mais do que pastor, Neila, porque ele se auto-intitula profeta. Profeta. Tem isso também, e é um dos pontos também de polêmica, porque ao longo dos cultos ele faz revelações para os fiéis: você vai acontecer isso e isso na sua vida e tal, e ele se auto-intitula profeta. Tem um vídeo que circula dele falando: eu sou profeta, e correndo no meio da igreja, e isso também viralizou bastante. Ou seja, pesam acusações contra ele dentro da própria igreja evangélica,
Porque ele é criticado não só fora da igreja evangélica, na própria igreja evangélica, muitas pessoas dizem que ele estaria manchando o evangelho. E lá, durante os cultos, ele olha para um fiel e fala, vai acontecer isso na sua vida e tal. E aí seriam, o que algumas pessoas apontam, falsas revelações, né? Ou seja, não é só um pastor. Ele se auto-intitula missionário e profeta. Já os críticos argumentam que ele seria até o anticristo, porque estaria tentando enganar fiéis. Aí nas redes sociais, muita gente chamando o pastor Miguel Oliveira de anticristo, profeta do demônio, e também outros xingamentos pesadíssimos. Bom, a gente tem um vídeo de produção, porque melhor que falar é ver, né? A gente tem o vídeo dele? Vamos botar primeiro, se tiver, gente, o vídeo dele rasgando o laudo de leucemia. Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. Pois bem, isso daí é grave, né? Muita gente apontou a gravidade desse episódio, porque acreditando se tratar de uma cura milagrosa, muitos fiéis que recebam esse tipo de anúncio do pastor Miguel Oliveira acabam abandonando o tratamento médico. E aí pode agravar, né? Um caso de leucemia, um caso de câncer. A gente sabe que os tratamentos de quimioterapia muitas vezes ajudam a pessoa a combater a doença. E após receber esse anúncio de cura milagrosa do pastor Miguel Oliveira, muitas pessoas podem abandonar o tratamento médico. E aí, Neila, na internet, muita gente falando, esse Miguel Oliveira tinha que ser preso por conta da sua atuação e tal, como é que ele tá solto e tal. A gente lembra um menino de 15 anos, é um adolescente, né? Porque nos vídeos ele tem uma postura de adulto, né? Ele se comunica muito bem e por isso ele conseguiu atingir essa popularidade que ele tem, de mais de 1.300.000 seguidores apenas no Instagram, só que se trata de um adolescente de 15 anos. Ou seja, ele não poderia jamais ser preso, seja por qual prática fosse. A gente lembra que menor de idade no Brasil não pode ser preso. Então, assim, tem todo um cuidado, né, que esse jovem tem que ter ao lidar com a internet, porque a mesma internet que o projetou a um cenário nacional, tanto que ele é chamado para fazer cultos fora de São Paulo, ele é de Carapicuíba, município no interior de São Paulo. E hoje faz cultos em todo o Brasil por conta da popularidade. Mas, em que pese internautas pedirem a prisão dele, como é que ele pode estar solto, enganando fiéis? A gente lembra, é um jovem, gente. Ele tem 15 anos de idade, é um menino. E vamos botar também os outros vídeos, gente? Qual é o próximo que está na agulha aí? Tem o vídeo dele falando idiomas. Solta aí. Do que tem que é tocatá, o que tem que é do que se que é tecatá, o que tem que é pacató que é tequité, o que tem que é do que tem que é paquetó, o que é tataracatacatá, porto. Ele continua o vídeo, Capelli. Nesse vídeo a gente não conseguiu ver, a produção cortou, mas no vídeo ele, quando termina de falar aí a famosa língua dos anjos, de acordo com ele, ele diz, olha, poucas pessoas aqui devem ter entendido o que eu falei, mas de certo que ninguém deve ter entendido, né, Capelli? Pois é, ele fala, pouca gente está entendendo o que eu estou fazendo aqui e tal, né? Ou seja, ele costuma usar esse artifício de falar línguas desconhecidas, né, para mostrar uma suposta espiritualidade, né, que ele teria com o mundo dos anjos, né, com o mundo profético. E tem uma situação que repercutiu bastante em um outro vídeo dele, que ele mistura palavras em inglês ao fazer esse tipo de diálogo, né, de fala numa língua desconhecida. Aí ele fala the king, the power, enfim, ele mistura palavras em inglês. E isso gerou bastante repercussão, porque assim, ele fala supostamente essa língua, né, angelical, e aí quando entram essas palavras em inglês, muita gente fez alegações de que seria, né, uma comprovação de que ele estaria fazendo um falso anúncio, uma falsa comunicação espiritual. E esses vídeos também reverberaram bastante, né, na internet, ao internautas acusá-lo de charlatanismo. A gente... Em inglês. A língua dos anjos. The language of the angels. Yes. Né? Agora, a gente tem também um vídeo no qual o Miguel Oliveira aparece pedindo doações via Pix. Agora, via Pix não, desculpa, doações no altar de uma igreja evangélica. E nesse vídeo chama atenção o valor que ele pede dos fiéis, né? Ali na hora, ali no calor da emoção e tal, ele pede doações, nada simbólicas, de R$1.000. Vamos ver aí, gente, vídeo de doações.
Mas eu queria aqui em cima do altar, no mínimo 4. Diga comigo, 4. Que vai pegar uma semente de R$1.000. Diga amém. De R$1.000. R$1.000 para a gente não é sacrifício. R$1.000 para a gente não é sacrifício. Pois é, para ele pode não ser. Agora, o que acontece? Esse vídeo é um pouco mais longo, Neila. O que acontece? Nesse vídeo, depois que ele pede as doações de R$1.000, tem um momento que ele fala assim, olha, gente, eu tenho que ser rápido nisso, tá? Vamos agilizar, eu quero 4 pessoas aqui. E aí, né, diante daquela pressão ali que ele faz nos fiéis que estão assistindo ao culto, logo 4 pessoas aparecem. E aí ele vira para o pastor, que é o dono da igreja, digamos assim, né, o presidente da igreja, e fala, olha, pastor, acho que a gente vai até passar de 4, hein? Ou seja, ele começa pedindo a doação de 4 fiéis no valor de R$1.000. Quando os 4 se apresentam, ele fala, olha, acho que a gente vai passar dos 4. Ou seja, tem uma monetização também que é bastante atacada pelos críticos do pastor Miguel Oliveira pela forma incisiva como ele pede doações. Tem outros vídeos que ele pede doações via Pix também, né? Ou seja, ele acabou virando alvo aí, né? O principal figura do meio evangélico nos últimos dias, nas últimas semanas, não apenas pelas coisas positivas, né? Pela parte boa que ele foi alçado à fama por ser muito articulado, por ser um pregador com uma ótima oratória, mas também por todas essas polêmicas nos métodos que ele utiliza durante sua pregação nos cultos. Longe de mim criticar qualquer religião, qualquer igreja, qualquer idealização religiosa, mas a gente vê que extrapola um pouco os limites religiosos e também da oratória e passa um pouco para o show, né? Talvez isso chame a atenção de mais gente e leve até as igrejas. Mas, Capelli, a gente tem mais assunto. Conversei agora há pouco com o pastor Silas Malafaia, ele que é aliado há muito tempo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem, Sóstenes Cavalcante acabou anunciando aqui no Boletim Metrópolis que haveria e que haverá uma manifestação no dia 7 de maio, aqui em Brasília, da direita em prol do PL da Anistia. Mais uma manifestação em prol do PL da Anistia. Perguntei ao pastor Silas Malafaia se eles tinham enxergado algum receio de fazer esse ato aqui na Esplanada, até por conta de lembrar a invasão do 8 de janeiro. Ele me disse que não, e que precisava que fosse mesmo aqui em Brasília. Qual foi o motim, qual foi o gatilho para que a direita trouxesse essa manifestação neste momento aqui para a capital federal? Eu acho que é o simbolismo mesmo, né? Como você bem disse, Neila, né? Desde 2023 não havia manifestações do campo conservador na esplanada dos ministérios. A gente lembra que em 23 teve a manifestação da independência, né? Do 7 de setembro, que Bolsonaro discursou ali. E desde então não havia esse tipo de manifestação na capital federal. E agora a direita sentiu que o movimento pela anistia está ganhando força, tanto no Congresso Nacional quanto adesão popular também. Muita gente, o caso da Débora do Batom, né, ficou muito simbólico, muita gente acha que a pena de 14 anos é um exagero, né, para manifestante que pichou a estátua do STF com Perdeu o Mané. Então a direita sentiu esse momento e sentiu que é hora de avançar nas manifestações para a capital. E tem também um outro ponto que agora começa a se discutir uma anistia parcial. Tem um acordo do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para reduzir a pena dos manifestantes do 8 de janeiro que depredaram as sedes dos 3 poderes, né, os famosos popcorn e ice cream, que o Bolsonaro citou no último discurso, mas ao mesmo tempo que reduz a pena dessas pessoas, aumenta a pena dos mentores intelectuais. Esse é o acordo que está sendo costurado por STF, Câmara e Senado. Ou seja, reduzir a punição para os manifestantes que depredaram e aumentar a punição para Bolsonaro, Braga Neto e outras figuras que são apontadas pela Procuradoria-Geral da República como os mentores intelectuais das depredações do 8 de janeiro. Ou seja, Malafaia também percebeu isso, ele é contra esse acordo, ele acha que a anistia tem que ser ampla, geral e irrestrita para todos, e por isso também fará esse movimento, que agora também tem um foco não só na Débora do Batom, mas vai ganhando cada vez mais um foco também em Jair Bolsonaro, em Braga Neto, nas figuras do campo conservador que estão na mira do Supremo Tribunal Federal.
Agora, Capelli, o que a gente escuta de parlamentares, principalmente do centro, é que uma proposta do PL da anistia que seja um pouco menos abusiva, digamos assim, e que não atinja a parte eleitoral e eleitoreira, poderia ser aprovada muito em breve pelo Congresso Nacional, tanto pela esquerda, tanto quanto pela direita e quanto pelo centrão. Eu questionei ontem o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, se essa proposta com esse tipo de mudança, que não atingisse a parte eleitoral, ou seja, que não beneficiasse o ex-presidente Jair Bolsonaro, seria aceita pelo PL. Ele disse que acabou divergindo um pouco ali do que ele disse, acabou sabonetando um pouco, mas disse que essa nova proposta vai ser escrita com algumas mudanças, sim, e que essa nova proposta certamente vai ser aprovada, inclusive, pelos parlamentares de esquerda. Vamos conferir, então, se Jair Bolsonaro vai estar no meio. Obviamente, não Jair Bolsonaro, mas a parte eleitoral continuará no meio desse texto. O que o acordo inicial previa é que a anistia para os envolvidos no 8 de janeiro não envolveria Bolsonaro. Esse era o texto inicial, né, da anistia. Ou seja, Bolsonaro ficaria de fora. Agora, mesmo com Bolsonaro ficando de fora, esse texto poderia embasar, e essa era a estratégia do campo conservador, uma anistia futura para Bolsonaro. Porque como é que vai se anistiar 99% dos envolvidos e não anistiar Bolsonaro, que também seria implicado no mesmo caso? Esse era o acordo inicial. Então, um novo texto agora, que seja redesenhado, mas que contemple a ampla maioria dos réus e condenados no 8 de janeiro, mas deixe o Bolsonaro de fora, junto com outras figuras do campo político, não me surpreenderia, justamente porque já era uma linha do que vem sendo discutido há tempos, né? Agora, o que Bolsonaro acredita é que, por tabela, uma anistia aos manifestantes do 8 de janeiro irá também beneficiá-lo num futuro próximo, uma vez que ele recorrerá e citará nessa anistia o precedente para pedir uma absolvição, né? A gente lembra que não tem como Bolsonaro ser condenado sem que ele seja preso, porque a condenação pelos crimes pelos quais ele está respondendo implica diretamente em cadeia. São crimes de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de abolição, ou seja, Bolsonaro sendo condenado, não tem como ele, num cenário normal, não ser preso. Ou seja, ele aposta todas as fichas numa absolvição total. Então a gente vai acompanhar essa manifestação, esse ato, que é chamada por eles de caminhada pacífica, entre a Torre de TV aqui em Brasília e a Esplanada dos Ministérios, dia 7 de maio, vulgo quarta-feira da semana que vem. Eu queria só fazer um complemento. Em relação àquele caso do pastor Miguel Oliveira, só voltando um pouquinho, só queria fazer um complemento que eu tentei contato com os pais do pastor Miguel Oliveira, né? Lembrando que ele é menor de idade, tem 15 anos, eu tentei contato com os pais, né? Porque os pais, de certa forma, acabam incentivando, estimulando a que ele esteja ali, né, no culto, ganhando toda a projeção que teve e agora também colhendo uma parte negativa dessa projeção com os ataques e ameaças que ele vem sofrendo. E os pais de Miguel Oliveira não quiseram falar. Eu conversei com a assessoria do pastor, me disseram que os pais estão assustados com esse movimento, os pais também vêm sendo alvos de ataque nas redes sociais, muita gente falando, mas cadê os pais desse pastor, eles têm que responder e tal. Então os pais estão assustados e não quiseram retornar ao meu contato, mas por meio de assessoria informaram que acionaram a polícia, né, e que estão acompanhando muito atentamente o que está acontecendo com o filho, o pastor Miguel Oliveira, de 15 anos. E se eles quiserem mudarem de ideia, a qualquer momento o espaço continua aberto lá na coluna do Capelli e aqui no boletim, para que eles possam entrar em contato com a gente. Obrigada, Capelli. Eu que agradeço, gente. Tchau.